E a gente fala da França não apenas a respeito de trens afetados e também sobre os atletas olímpicos. Vamos falar também da primeira-dama Rosângela Silva, porque a presença dela tem causado polêmica. O PL de Jair Bolsonaro ingressará com pedido de informação na Casa Civil sobre a viagem da primeira-dama para representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris. A solicitação deve ser feita pelo gabinete da deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. O objetivo? Saber quanto o governo brasileiro gastou com a viagem, detalhes da agenda da primeira-dama e mais, porque o governo federal mandou Janja, que não tem cargo oficial, para representar o Brasil lá em Paris. A gente já teve informações da Presidência da República de que Janja fez a viagem em avião de carreira e se hospedou na Embaixada do Brasil em Paris, não tendo custos adicionais. O pedido da parlamentar questiona ainda por que o governo brasileiro não mandou Geraldo Alckmin, por exemplo, o vice-presidente, como aconteceu, por exemplo, na tragédia lá no Sul, no Rio Grande do Sul, quando Janja acabou comparecendo e não Geraldo Alckmin. E pergunta se há precedentes de viagens oficiais realizadas por primeira-dama como representante governamental. A agenda da primeira-dama não tem sido informada aos veículos de imprensa, mesmo quando se tratam de eventos considerados oficiais. A própria Priscila Yasbeck trouxe essa informação. No sábado, Janja participou da inauguração da Casa Brasil. Ela também convidou prefeitos franceses para fazer parte da Aliança Global contra a Fome, depois de se encontrar com a prefeita de Paris, a Anne Hidalgo. Até o momento, a primeira-dama evitou responder às perguntas de jornalistas, que descobriram as agendas oficiais por parte das autoridades francesas. Eu questionei a assessoria de imprensa de Janja, mas até agora eles não se manifestaram. Essa falta de transparência tem sido criticada até mesmo por parlamentares de esquerda com quem eu conversei. Para eles, era uma baita oportunidade da primeira-dama fazer pauta positiva para melhorar a imagem do governo. Mas a partir do momento que a agenda não é divulgada e a partir do momento que Janja não fala com a imprensa, a pauta positiva vira pauta negativa. A Priscila Yasbeck está relembrando, inclusive, vem cá, Clarissa Oliveira, para a gente comentar esse assunto sobre o empurra-empurra, né, contra os jornalistas no evento na Casa Brasil. Matéria no site da Priscila Yasbeck, trazendo todos os detalhes. Priscila estava lá, os jornalistas estavam para acompanhar, obviamente, a passagem da primeira-dama pela inauguração da Casa Brasil. E ela, quando estava ali reconhecendo o espaço, conta a Priscila, os jornalistas, obviamente, querem pegar a notícia, precisam fazer imagem e tentar conversar. A nossa função é perguntar se ela vai responder ou não, aí é uma decisão da primeira-dama, mas a gente faz o nosso trabalho, não é, Clarissa, que é perguntar. Então, Priscila estava naquele bolo de jornalistas que é comum quando a autoridade chega em cima da pessoa para tentar pegar a imagem, conversar com a autoridade, mas nesse momento, segundo relatos da Priscila Yasbeck, houve os seguranças e assessores da Janja empurravam os jornalistas para longe da primeira-dama. Não é a melhor estratégia de forma alguma, né? Dado que Janja já saiu daqui do Brasil, Clarissa, com uma enxurrada de críticas sobre ela. Então, teria que ter um comportamento de maior aproximação e de buscar esclarecer mesmo para os jornalistas qualquer dúvida em relação à sua passagem pelas Olimpíadas. Olha, Tânia, eu acho que mesmo que a primeira-dama Janja tivesse tido um comportamento que os seus críticos pudessem considerar exemplar, ela seria, de alguma forma, usada aí como chamariz para um discurso de oposição que pegou. A verdade é que pegou, junto ao eleitorado, a tese de que a primeira-dama Janja estaria exercendo um papel que não é dela. Supostamente estaria exercendo um papel que não é dela. Isso, junto ao eleitorado que faz oposição ao presidente Lula, é um discurso que pegou, já funciona. Existe aí, quando a gente olha para essa agenda da primeira-dama Janja em Paris, existem muitos componentes que seriam, assim, de uma agenda clássica de primeira-dama. A gente está falando de Aliança Global contra a Fome, o custo a pensar num evento, um tipo de evento, por exemplo, que remetesse mais à atuação clássica de uma primeira-dama. Dito isso, né? A gente sabe o quanto a figura de Janja é ousada politicamente pelos críticos do presidente Lula, mas dito isso,
A ideia de não haver transparência na atuação da primeira-dama simplesmente dá munição para o adversário. Então, de fato, é um debate que precisa ser feito no Brasil e em todos os países. Por que a primeira-dama é tratada só como algo coadjuvante do presidente da República? Por que ela não pode ter uma função oficial? Por que ela não deve ter também as obrigações que vêm com isso? Afinal, se ela está participando ativamente do governo, que no meu entendimento é um direito dela, afinal de contas, Janja é uma figura política desde sempre. Por que não fazê-lo de maneira transparente? Ou seja, com agenda oficial, com informações sobre gastos, sobre operação, sobre gabinete, sala que ela ocupa, se foi ou não foi reformado, se foi ou não foi mobiliado. Tudo isso pode ser feito e deve ser feito de maneira transparente. Então, essa insistência do governo federal e da estrutura de apoio à primeira-dama de fazer um certo sigilo, como se também a imprensa fosse inimiga, não ajuda ninguém. Agora, sobre o empurra-empurra aí, eu sei, não é adequado, claro, a gente sempre tem que criticar se tiver uma ação de seguranças para impedir, truculenta com os jornalistas, isso tem que ser criticado, mas vamos conversar. Quando chega uma autoridade, ainda mais tem uma surpresa, as pessoas não estavam sabendo direito, quem como repórter ali na rua nunca se viu no meio de uma confusão dessa, né? Agora, claro, se houve um abuso por parte dos seguranças, tem que ser coibido. Agora, de resto, a gente está vivendo aí com esse ideário em volta da figura da primeira-dama Janja, quase que é colocado como se ela precisasse o tempo todo ser monitorado para ver se vai ter algum escorregão para se a oposição vai usar. Me parece também que o movimento do gabinete da deputada Júlia Zanatta tem também um componente aí de criar um fato que favorece a oposição. Claro, é uma oportunidade da oposição também aparecer. A questão é, agenda privada. Se ela tivesse uma agenda privada, ok, não precisa informar a imprensa, mas ela está representando o Brasil no exterior. Onde ela está como primeira-dama tem que ter transparência. Ela tem que divulgar onde ela está. Se ela está representando o cargo de primeira-dama do Brasil, ela tem que divulgar a sua agenda. Sua agenda privada, não. Se ela não estiver fazendo uma viagem particular, reservada, mas ela não foi recebida pelo presidente Emmanuel Macron porque ela é Janja. Ela foi recebida porque ela é primeira-dama do Brasil. E porque ela está representando o Brasil nesse evento. Então, se ela é representante do Brasil, tem de ter transparência. Obrigado pelas informações, Clarice Oliveira.